Meus amigos, minhas amigas, ideias em debate no ar. Nosso convidado é especialíssimo em várias áreas. Primeiro é meu amigo, pessoa que eu estimo muito. Ministro da Micro e Pequena Empresa, vice-governador do estado de São Paulo, Afife Domingos. Um homem com densidade eleitoral, um homem que conhece a sociedade e conhece onde tem os nós. E é disso que nós vamos conversar com esse nosso companheiro e amigo Afife Domingos. Muito obrigado por ter aceito participar do nosso programa. Nós vamos, na verdade, antes de entrar no tema principal, não menos importante que o tema principal, porque para mim é muito importante, vamos falar um pouco a sua visão, a sua percepção do movimento de junho, as ruas falando. Você, como ministro, com certeza teve reunião no Palácio com a presidenta, tem a sua percepção, a sua própria sensibilidade. Eu queria que você fizesse comentários a respeito. Ministro, as câmaras são suas. Muito obrigado, Patá. É um grande prazer poder estar aqui em sua companhia, na UGT, no Sindicato dos Comerciários. E respondendo aí a sua primeira colocação, nós temos que ver como muito positivo o movimento das ruas. Muito positivo. Porque diz que um organismo, quando tem febre, é sinal que o organismo está reagindo, né? Ele tem uma moléstia, mas ele está reagindo. Agora, se ele não tem febre, não tem reação. Isso é muito ruim. Então, a reação é o efeito de uma causa. E a causa é uma insatisfação difusa, generalizada. Porque você pega, passar de ano foi um pretexto, né? Então, eu quero ir para a rua gritar. E nós sabemos que nós somos uma nação jovem, uma nação em formação, em transformação, e essas crises são transformadoras. Eu, inclusive, disse à presidente, o fogo, ele pode ser ou destruidor ou transformador. O movimento das ruas, a febre das ruas, ela pode desordenadamente queimar tudo. Se for ordenada e canalizada para as mudanças, nós seremos transformadores. Portanto, este processo é um processo que exige algo que eu tenho ouvido muito de perto. E o que o povo fala é nós, o povo, eles, os políticos. Parece que tem um fosso entre a sociedade e o mundo político. A sociedade não se sente representada no mundo político. E quando se pergunta, o mundo político representante do povo está nos parlamentos, seja no município, seja no estado, seja na União. E aí você pergunta de chofre para o cidadão, quem que você votou na última eleição para vereador ou para deputado? Não lembra. Não lembra porque era da última hora, me dá um nome aí, porque eu não sei em quem que eu vou votar. Então nós temos um sistema de representação que está desgarrado da sociedade. E a sociedade hoje clama por serviços públicos que acontecem no município, que acontecem no Estado, ele não acontece na União. E hoje a nossa federação, o nosso pacto federativo, concentra poderes na União que acaba ficando longe do clamor popular. Daí a falta de qualidade do serviço, porque o município onde mora o cidadão, ele está muito perto do problema e muito longe do recurso. Então, as reformas estruturais, elas passam primeiro pela mãe das reformas, que é a reforma política. Eu advogo e sempre advoguei o voto distrital. Aí você pergunta, é puro ou é misto? Essa é uma questão para o Congresso acertar, mas eu sou a favor do plebiscito. Eu acho que o plebiscito, nesse instante, para discutir só esse tema, é proporcional ou é distrital? Seria o momento de nós discutirmos representação, canalizar esse fogo das urnas, das ruas, para essa discussão política, porque é um desconhecimento total. Eu gostei muito do Papa quando ele disse, olha, o caminho é o mundo da política. E eu acrescento,
se as coisas estão ruins, é pela omissão das pessoas de bem. Hoje a sociedade precisa participar do processo político. Nós temos que convocar as lideranças para participarem, porque que adianta ficar reclamando se não participa? Você tem que participar. Eu toda a vida participei, não tenho vergonha de participar e estou aqui junto com os demais companheiros. Você sabe que a gente está numa estrutura de um partido que apregoa tudo isso que nós estamos falando, só que está na hora de colocar em prática participando. Eu queria ver a sua opinião, ainda na questão das ruas, que tem algumas interpretações que a dimensão alcançada é que teve algumas questões que potencializaram mais de 1 milhão de pessoas nas ruas. Primeiro, nós estamos tendo aqui a Copa das Confederações, toda a imprensa internacional no Brasil. E a imprensa brasileira deslocou muitos dos seus colaboradores para as ruas e alguns deles foram vitimados, e aí é o segundo problema. A polícia, naquele primeiro momento, não teve uma reação equilibrada, adequada. Isso diminui a quantidade de pessoas das ruas ou, na realidade, independente da Copa das Confederações, independente que televisão como a Rede Globo, no Jornal Nacional, que normalmente são 40 minutos, ficou 7 horas direto no ar, e as pessoas vendo, e parecia que estavam sendo chamadas para a rua pelas televisões. Isso, na sua concepção, isso existiu ou isso é um fato pequeno? Eu acho que criou um clima de barata boa. Ninguém começou a entender, né, o que está acontecendo. Veja, a passagem foi um pretexto. O 020 da passagem era um movimento que existia, mas você tem que prestar atenção hoje nas redes sociais, né, que é uma coisa que estava fora do controle do establishment. Da própria mídia, ela não tinha controle sobre isso. E veja que esse movimento pegou todos os setores, todos. A reação da sociedade foi contra os movimentos sociais, foi contra a mídia, foi contra o poder constituído, mostrou uma certa distância do nós, o povo, e eles, o establishment, o que faz parte da estrutura do poder. Portanto, ele foi um movimento autêntico de manifestação de insatisfação, comandada por uma classe média, porque quem bate ponto não foi para a rua, pode largar do emprego, né? Então você tinha os estudantes, é um estudante de classe média, mas nós sabemos que no mundo quem faz a revolução é a classe média, com né? certeza. Então isso está na história. Então você tem um movimento de rua que nós não podemos menosprezar e não podemos perder a oportunidade de começar a dar respostas mais objetivas. Não adianta passar pomada em infecção, né? Aqui você tem que atacar mesmo, dando condição de se discutir propostas. E eu até escrevi um artigo para a Folha esta semana falando exatamente sobre isso, o plebiscito e o voto distrital. Vamos debater isso? Ah, mas eu sou... Debata. Vamos elucidar a população, vamos usar os meios de comunicação, usar a mobilização dos sindicatos, dos movimentos sociais para discutir representatividade, descentralização, mais recursos para estados e municípios acudir os princípios fundamentais do direito da cidadania, que é a igualdade de oportunidade, que a educação e a saúde representam, ou a garantia dos direitos, que é a justiça e a segurança. Essas são as carreiras de Estado. Por exemplo, o problema médico hoje que está sendo discutido, você tem carreira de Estado para a educação, você tem carreira de Estado para a justiça, você tem carreira de Estado para a segurança. E por que não tem carreira de Estado para o médico? Para ele saber que ele tem que ir lá no sertão, mas ele sabe que ele vai subir na carreira para chegar no grande centro. E essas coisas precisam ser debatidas, precisam ser discutidas. Agora, você comentou da mãe das reformas, que é a reforma política.
E eu queria dizer para os nossos companheiros e companheiras que estão nos vendo nesse momento que a UGT, quando nasceu, o primeiro trabalho que fez do ponto de vista público foi um debate sobre a reforma política. Vieram senadores, deputados de vários partidos. E a conclusão que chegou, fizemos junto inclusive com a Federação do Comércio, e chegou à conclusão que ninguém quer reforma política. Então, estão se dizendo, você acha que vai se efetivar, traduzir? Porque o que todos hoje clamam é o fim da corrupção. E a corrupção, na realidade, ela tem origem principalmente no processo eleitoral. Né? A nossa democracia não é só votar e ser votado, tem que ver todo aquele instrumental. Você falou do voto misto. Tem o tal do financiamento de campanha. Você é a favor do público, financiamento ou não? Porque dizem os que são contrários que o financiamento público vai privilegiar 2 ou 3 partidos, os demais não vão receber. Aí seria melhor impedir que as empresas jurídicas pudessem contribuir. O que você pensa nesse Mas no atual sistema, nem pensar em financiamento público de campanha. Porque, primeiro, o povo não vai aceitar. Tirar dinheiro da educação, da saúde, para colocar em campanha política, no atual sistema não vai. Por que eu propugno pelo voto distrital? O voto distrital reduz dramaticamente o custo de campanha, porque a eleição é majoritária no distrito. É a direta já para vereador, para deputado estadual ou federal. Só que ele é votado num distrito. Aqui a gente estima entre 300 e mil votos, 300 e poucos mil votos, um distrito. E aí como é que vai se disponibilizar os candidatos? Você entrega uma relação do TRE com nome, endereço, celular, e-mail do eleitor cadastrado. E ele, então, como é ali do distrito, vai fazer a campanha por mala direta, até de visita de porta em porta. Quer dizer, você tem um outro estilo de custo de campanha. Não é você ter que buscar votos em 25, 30 milhões de eleitores no Estado. Quer dizer, isso. Agora, você ainda financiar um custo de campanha dessa magnitude, são exponenciais os custos. Então, a primeira forma é melhorar a representatividade. No caso do voto distrital, aquele eleito no distrito pode sofrer o recall. O que é o recall? Ele pode ser cassado se ele desviou a sua finalidade pelo próprio distrito. Ou seja, você tem o povo representado por alguém majoritariamente, né, que o representa. O sistema misto permite que você tenha o distrito e tenha aquele voto da lista, né, que permite você inscrever aqueles que tenham votos mais genéricos e não tão localizados. Então, este sistema colocado, ele melhora as condições de representação, diminui dramaticamente os custos de campanha e só aí nós podemos pensar se faz ou não financiamento público. Bom, nós vamos fazer agora um rápido intervalo e na volta nós vamos falar do tema que o Afif Domingos conhece como ninguém. Micro e pequena empresa. Vamos simplificar? Vamos fazer com que haja inclusão social? Daqui a pouco. A profissão de comerciário é uma profissão importantíssima para o país. É com os comerciários que os nossos produtos, tudo que o Brasil produz de bens, chega à população. Por isso, eles têm um papel importante. E todos nós agradecemos a atenção, o carinho com que nos atende e nos recebe. Além do fato de ser uma das fontes de emprego mais generosas desse país. Muitas pessoas hoje vivem dessa atividade digna que é ser um comerciário. Então, estou muito feliz de estar aqui no sindicato, de estar aqui com vocês e
eu tenho certeza de que a regulamentação da profissão vai permitir uma vida mais digna para todos os comerciários e as comerciárias, que são a grande maioria. As mulheres desse país que atendem em todas as lojas, em todos os supermercados, enfim, que são a sustentação do varejo no Brasil. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate. Voltamos a Fife Domingos, o nosso especialíssimo convidado. Vocês viram o intervalo? A nossa presidenta veio aqui no Sindicato Comercial de São Paulo, se comprometeu em resolver temas como a rotatividade, como a informalidade e a precariedade no comércio. Agora nós temos uma aliada de peso, presidente da República. E agora nós temos um ministro aqui conosco também, que nos dá muito prazer. E vamos agora falar um tema que interessa a todos nós, porque a maior parte do comércio e serviços é micro e pequena empresa, é o grande gerador de mão de obra e nós temos que desburocratizar, apesar de ter já avançado com legislações específicas e que a Fife Domingos, como deputado, como vice-governador, como secretário, com tarefas públicas importantes que já participou, sempre envolvido no sentido de tornar mais simples o que devia ser simples, e não é. E hoje, mais uma vez, vamos conversar sobre esse tema e os sindicatos comerciais de São Paulo, a UGT, que tem tem mais de 1.100 sindicatos, e a maior parte deles de comércio e serviços, estamos nessa luta e vamos, com certeza, tentar contribuir para que um projeto de simplificar o simples, até redundante, ocorra. A Fife, vamos tocar nesse tema que é a tua vida, microempresa e trabalhadores, porque ele pensa muito também, com certeza, na condição do trabalho decente. O microempresário é um trabalhador, né? Eu chamo da classe batalhadora, né? Então, nós temos aí, todos são batalhadores, né? E uma microempresa é uma macrofamília. Você sabe que a relação entre um empresário da microempresa e o dia a dia dos seus colaboradores é totalmente diferente da relação impessoal das grandes empresas. E os dois sofrem juntos. E nós, hoje, estamos numa cruzada simplificadora, sim. Eu quero lembrar o Steve Jobs, que é o criador do iPhone, da Apple. Ele tem uma frase que ele diz: fazer o simples é muito complexo. Porque fazer o complexo é fácil, é só não pensar, né? E hoje nós temos uma burocracia burra. Eu, no meu discurso de posse, e você me deu a honra de lá estar, eu falei que a burocracia é como colesterol. Tem o bom e tem o ruim. O colesterol bom, a boa burocracia, é aquela que lubrifica as artérias para que o fluxo, né, do organismo possa ocorrer. A má burocracia é aquela que entope as artérias, impede o fluxo e infarta o sistema. E hoje o nosso sistema é infartado em função da má burocracia, porque não se dedica tempo para se reduzir a complexidade das coisas e torná-las mais simples. Portanto, a nossa obsessão, com o apoio total da presidente Dilma, e aliás me convidou para esta tarefa, para a micro e a pequena empresa, porque hoje nós somos 95% do universo das empresas no Brasil. Com a criação do MEI, que é o microempreendedor individual, que é esse patrão de si mesmo, que é uma pessoa física que trabalha, hoje são 7 milhões de CNPJs. E se a gente facilita a vida dessas pessoas, e se cada um sendo facilitado possa gerar
uma ocupação, um emprego, são 7 milhões de emprego que a gente gera sem ficar fazendo reduções tributárias ou grandes planos para poder gerar emprego, porque é aí que nós vamos gerar emprego. E a razão da minha vinda aqui na UGT e com o Patá, que é o comerciário do Brasil, né, porque a marca da UGT são os comerciários, é onde está o grande universo do micro e o pequeno empresário, que é a contrapartida da negociação. E nós queremos fazer uma simplificação nas contratações trabalhistas, que não mexam nos direitos do trabalhador, mas que possam dar condições de facilidade da relação de emprego, tirando a burocracia, as informações inúteis, as obrigações acessórias que cada órgão, mais de 25 repetições de informações são exigidas, que exige um contador especializado para administrar a folha. E agora que se deu o direito das domésticas, de repente falou, poxa, mas é muito complicado, como é que nós vamos facilitar? A microempresa é a mesma coisa, ela tem a mesma facilidade da dona de casa, a mesma dificuldade da dona de casa de administrar um problema de folha de pagamento. Nós temos que manter todos os direitos, mas com obrigações acessórias únicas e simplificadas. Então, esse exercício eu vim aqui para fazer junto com vocês. E é a missão que a presidenta me delegou, aliás, esteve aqui e foi muito bacana porque foi uma vinda muito espontânea, né, Patá? E é uma consideração ao trabalho sério que vocês têm feito sobre o seu comando em todo o Brasil. Portanto, com seriedade, nós temos que sentar juntos para propor soluções. Agora, você já está nessa luta há muito tempo, com certeza mais de 20 anos. 30 anos. 30 anos. Você estava dizendo que passos importantes foram dados e mudanças ocorreram. Quando iniciou o processo e até foi formulado políticas que tiveram como consequência uma legislação específica, essa legislação, ela naquele momento, ela atingiu as necessidades ou naquele momento ela já estava defasada com relação às necessidades e às demandas? Olha, Patá, é um processo. Eu comecei em 1979. Eu fiz o primeiro Congresso Brasileiro das Pequenas Empresas. Não existia movimento de pequena empresa, ainda vivíamos os estertores do milagre econômico, né? E não se falava de pequena empresa, só se falava das grandes empresas estatais, multinacionais. E nós levantamos essa bandeira, quando eu comecei na associação. Cabelo bem pretinho, jovem, né? E em 1979 nós fizemos o primeiro congresso, em 80 o segundo, e aí surgiu a proposta do Estatuto da Microempresa, que foi o primeiro diploma legal, e na época o ministro Beltrão era o ministro da desburocratização, e ele então trabalhou conosco, e eu fiz o segundo, o terceiro congresso, e o quarto já fizemos em Brasília, quando conquistamos o Estatuto da Microempresa. E aí o ministro Beltrão falou, mas eu não pude fazer, porque a Constituição não dá um comando para que a gente possa dar o tratamento diferenciado. Foi com essa missão que eu fui para a Constituinte. E a minha surpresa foi que fiquei entre os 3 mais votados do Brasil. O primeiro foi Dr. Ulisses, o segundo o Lula, o terceiro eu. O Lula representando os trabalhadores e eu representando o micro e pequeno empresário. Fomos para a Constituinte, conquistamos o artigo 179, que é o tratamento diferenciado. Terminada a Constituinte, ele ficou sem regulamentar o dispositivo e, por coincidência, eu fui para a presidência do SEBRAE em 94, quando então fizemos o Simples, que foi o primeiro grande passo. E depois do Simples, vieram mudanças de aperfeiçoamento que, com o Super Simples, que regulamentou um dispositivo da Constituição, ele deu uma espécie de ordem unida. União, estados e municípios têm que ter um padrão de tratamento único para o micro e o pequeno empresário. Então foi um grande avanço, mas ainda muito
complexo em algumas coisas, como, por exemplo, para mim, micro e pequena empresa é porte, é o tamanho dela. Para a receita, não. Fala, isso daqui é micro, isso daqui não é micro. Espera um pouquinho, quem fatura até 3.600.000 é pequeno, né? Não importa se é prestador de serviço, se é comerciário, se é industrial, nós temos que tratar pelo porte. Isto não foi tratado, então hoje tem setores que estão no Simples, setores que são pequenos estão fora do Simples. O primeiro passo agora é universalizar o Simples. Quer dizer, todos os setores que são pequenos vão ter um tratamento simplificado em termos de ordem unida. É um documento, um número. Hoje você tem CNPJ, inscrição estadual, inscrição municipal, nada disso. É um número único, é o CNPJ, está na Constituição. Então, o nosso trabalho agora é começar a bater nos pontos de unificação e simplificação do sistema. E um dos principais é que lei que foi feita e não levou em conta o tratamento diferenciado, essa lei não vale para o micro e para o pequeno. Nós temos que criar essa capa de proteção, porque aqui está o grande volume dos empregos gerados no Brasil. Preservar a micro e pequena empresa, incrementá-la é incrementar o emprego, até porque aquele que é empregado hoje, ele enxerga que amanhã ele pode ser dono do seu próprio negócio, que, aliás, é o sonho da grande maioria. Às vezes não acontece de não conseguir, mas o nosso trabalho, através do MEI, e esse é um trabalho junto com os sindicatos, é permitir que o cidadão possa trabalhar por conta própria. É o sonho de liberdade dele. Por que não? Agora, esse é um trabalho importantíssimo e, com certeza, nós já antecipamos que estaremos juntos. Há reclamações, muitas vezes, do micro e pequeno empresário de não se conseguir crédito. Nessa atividade que está desenvolvendo e na sua participação no Ministério, é possível que o BNDES inicie um processo de vocacionar recursos para a micro e pequena empresa que possa, inclusive, criar e gerar emprego? Olha, o BNDES é muito grande para trabalhar com pequeno. Ele não tem capilaridade. Aliás, tem uma coisa que o movimento sindical precisa olhar, porque muitas vezes o BNDES usa o recurso do FAT. É por isso. E às vezes ele usa recurso do FAT para financiar uma empresa que vai engolir uma outra, né? E que vai diminuir o número de empregos. Então, tem umas coisas que são meio esquisitas. Com certeza, por isso Muito a pergunta, é isso mesmo. Então, a visão é que esses fundos de investimento de longo prazo, eles têm que estar na mão dos bancos de varejo. Eu tenho uma tese que o dinheiro do compulsório, que é recolhido obrigatoriamente pelos bancos, do Banco Central, que fica parado, parcela desse compulsório, ele tem que ser orientado, num crédito orientado, que o governo Dilma criou esse programa, para investimento de micro e pequena empresa. Eu vou dar um exemplo para você. No MEI, uma das atividades que mais se formalizou foi de manicure. Só que a manicure, ela precisa de um equipamento que é uma autoclave, senão ela vai disseminar hepatite C. Tá? Ela precisa comprar essa autoclave. Se ela for numa loja, não tem financiamento, tem que pagar à vista, custa R$2.000. Mas se ela for numa loja eletrodoméstica, comprar uma televisão de 42 polegadas, ela tem até 60 meses para pagar. Por quê? Nós damos crédito para o consumo, não damos crédito para o investimento dos pequenos. Então, a grande guinada que nós vamos dar é o crédito de investimento para o pequeno poder crescer. Muito bom. Infelizmente, o tempo terminou. Eu agradeço muito o meu amigo Afif estar aqui conosco e agradeço principalmente você, a sua fidelidade, ligando 21215972, acessando o site www.comerciados.org.br e visitando a nossa sede na Rua Formosa 99, no Vale do Agabaú. Até o próximo programa.